Olá, galerinha. Meu nome é Valquíria. Eu estou cursando o terceiro período de Pedagogia na FANEB e venho, através desse vídeo, explicar para vocês sobre o texto A Visão Filosófica Grega sobre a Ética. De início, esse texto nos traz uma pergunta que é bastante interessante, onde pergunta: você lembra o que é ética? Bem, como nós vimos nas aulas anteriores, a ética é a reflexão de algo que é certo ou errado. Ou seja, é a reflexão do ser humano sobre algo que é certo ou errado. É a reflexão, por exemplo, das ações passadas, se foram corretas ou se foi errada. É a reflexão de como agir no presente e no futuro. É a nossa reflexão sobre como devemos agir com as pessoas e com o mundo que nos cerca. Ou seja, a ética é respeitar o próximo, é respeitar o meio ambiente, respeitar toda a sociedade. Ética, eu diria que é tornarmos sempre, sermos sempre melhores, é fazermos a prática de todo dia tentar ser melhor, buscarmos ser uma pessoa melhor. E esse texto também, ele traz o pensamento de um dos mais importantes filósofos gregos, que é Aristóteles, que foi um filósofo muito importante, né, na Grécia, e ele nasceu por volta de 383 a.C. e faleceu por volta de 323 a.C. Então, nesse texto, traz a visão do filósofo Aristóteles sobre a ética, que ele fala na sua obra Ética a Nicomaco sobre a ética e sobre a racionalidade voltada para o convívio das pessoas e da sociedade em geral, do convívio político, enfim. Então, nessa obra, ele fala sobre qual a finalidade das ações humanas. Ele diz que nós, seres humanos, quando estamos realizando uma ação ou quando iremos realizar algo, não estamos interessados apenas na realização daquela ação. Estamos interessados na finalidade daquela ação, no que aquela ação irá nos proporcionar, que é a felicidade. Ou seja, quando eu desejo ter meus estudos em dias, por exemplo, eu desejo ter meus estudos em dias não para ter os estudos em dias apenas, mas por causa do que isso vai me proporcionar. Isso vai me proporcionar felicidade, porque eu vou ficar contente, porque eu irei ter meus estudos em dias. Para Aristóteles, a felicidade ocorre quando o ser humano realiza aquilo que lhe é próprio. Para Aristóteles, todos os seres, até mesmo os objetos, têm alguma característica que lhe é própria. E essa característica que é própria em cada ser, em cada objeto, é o que há de mais excelente em si. E essa característica própria, Aristóteles chama de virtude. E no texto tem exemplos de virtude, que é, por exemplo, a virtude de um martelo, é martelar. A virtude de um lápis é escrever. E esses objetos, eles só vão realizar a sua finalidade quando cumprir a sua virtude. Por exemplo, como eu falei, né, o martelo, a virtude dele é martelar. Então, assim que ele martelar, ele vai cumprir a sua finalidade. E
para Aristóteles, a virtude do ser humano é a racionalidade, porque a racionalidade é uma coisa que é única do ser humano, porque o ser humano ele tem outras coisas além da racionalidade, por exemplo, dormir, comer, beber, andar, mas essas características não é própria somente do ser humano, porque os animais também possuem essas características. Então, o que diferencia o ser humano de outros seres é a racionalidade, ou seja, é a razão, porque o ser humano ele entende, ele possui uma forma de entendimento, ele compreende as coisas. Então, para Aristóteles, já que nós entendemos, temos razão, temos racionalidade, isso é o que indica como devemos agir, o que devemos fazer, o que devemos falar. É a nossa maneira de pensar sobre o que vamos fazer. Mas essa racionalidade para Aristóteles não é uma racionalidade que possamos desprezar os nossos sentimentos. Essa racionalidade está voltada para uma vida com moderação. Como, por exemplo, nós fazemos várias coisas. Estudamos, trabalhamos, temos que dar atenção aos familiares. Então, ter uma vida com moderação é ter uma base, ter um tempo para tudo isso. E não, por exemplo, só trabalharmos e não estudarmos, ou só estudarmos e não trabalharmos. É ter tempo, temos que ter tempo para tudo, para um pouco de cada. E essa racionalidade está voltada para isso, para uma vida que esteja equilibrada, que não esteja nem com excessos e que não esteja também lenta demais, de modo a não ter, eu diria, uma vida organizada. E aí, no texto tem uma pergunta que é sobre essa racionalidade no entendimento de Aristóteles, onde pergunta mas se essa razão está em todos os seres humanos, por que muitos não vivem de maneira razoável? Aí Aristóteles, na sua obra, ele falou que nós temos que aprender a viver de maneira razoável. Todos nós temos um entendimento, mas que é preciso que desenvolvamos esse entendimento de modo a ter uma vida equilibrada e não ter uma vida de exageros ou uma vida lenta demais. Então, para Aristóteles, a nossa felicidade ocorre quando temos uma vida de entendimento. Em 2005, Edgar Morin, ele publicou uma obra que também fala sobre a ética. Para Edgar Morin, a ética é como se fosse uma obrigação imposta no interior do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ético, ele carrega dentro de si o sentimento de que é uma obrigação ser ético. Edgar Morin também fala que a cultura é um conjunto de saberes que são produzidos pela humanidade desde os primórdios até os dias atuais, e que, através desses saberes que são produzidos pela humanidade, as pessoas estão buscando cada vez mais uma forma singular de viver, ou seja, as pessoas estão buscando cada vez mais uma maneira própria de viver, de agir na sociedade. E
Naline também fala em sua obra publicada em 2004 sobre a questão de que cada indivíduo vai adquirir uma forma ética que achar que é correto. Ou seja, ele diz que cada indivíduo vai adquirir a sua própria forma ética, do modo que achar que é certo. E esse modo ético estará voltado para o que o indivíduo achar que é valioso para si. Isso nos traz que para a construção da autoética, o indivíduo passa do princípio da exclusão, que ele vai olhar apenas para si, que ele vai enxergar o eu somente, e ele também vai passar pelo princípio da inclusão, que ele vai incluir as outras pessoas no processo ético. O princípio da inclusão é um princípio que é denominado altruísta, porque o indivíduo que é altruísta, ele vai sempre querer o bem das outras pessoas. Ele vai adquirir uma relação de amizade com o próximo, vai querer o bem do próximo, vai respeitar o próximo. É um indivíduo que vai sempre querer o bem do próximo. Já o indivíduo que... Já a passagem da exclusão é quando o indivíduo ele só olha o seu ego. Ele não quer o bem do próximo, só quer pensar em si, não pensa em respeitar o próximo. Então, o indivíduo altruísta é aquele que ele possui fontes éticas, que possui, por exemplo, a responsabilidade, a afetividade com o próximo, e o indivíduo egocentrismo é aquele que não quer o bem do próximo, como eu já falei. Bem, Edgar Morin, ele fala que a própria falta de ética de algumas pessoas está gerando um retorno à ética, porque tem pessoas que não respeitam as leis que são estabelecidas, e é preciso é preciso os órgãos públicos colocar placas dizendo que é proibido fazer tal coisa. Por exemplo, o indivíduo, ele sabe que não pode poluir o meio ambiente e polui. Aí, os órgãos públicos vão e colocam a placa dizendo que é proibido poluir o meio ambiente. De uma certa forma, a falta de ética, ela está dando um retorno à própria ética, porque muitas pessoas, elas não querem obedecerem às leis e não são éticas. Então, nos dias atuais, a gente percebe muito em certos locais que existe essa questão de placas pedindo para respeitar o meio ambiente, porque as pessoas não estão exercendo a ética, não estão colocando a ética em prática. Morin também fala que o homem moderno vive uma grande descoberta, porque a cada dia, por exemplo, o homem moderno descobre uma nova tecnologia e tal. E essa questão de descobrimento de algo novo vai, de uma certa forma, afastar a ética do ser. Porque tem seres humanos que eles, se for preciso, até agridem verbalmente ou fisicamente o outro, para poder
adquirir o que está ali desejando. Tipo, uma pessoa que quer crescer na vida. Aí, algumas pessoas, né? Elas, se for preciso, até matam para roubar as outras pessoas. Então, isso é uma satisfação do seu ego sem se preocupar com o bem do próximo. Fala que para o indivíduo ter uma autoconstrução da ética, é preciso que ele seja um indivíduo que trabalhe constantemente a ética e que seja um indivíduo crítico, que ele possa colocar a ética em prática todos os dias. Bom, pessoal, muito obrigada a todos vocês que assistiram ao meu vídeo. Beijão a todos, fiquem com Deus.